Olá, queridos caminhantes aprendizes, tudo bem? Bom dia! Que coisa boa estarmos aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estou aqui com meu cafezinho na mão, meu leite com Toddy, algumas bolachinhas aqui, me preparando para nosso encontro na Web Rádio Caminhante Aprendiz, logo mais às 7 horas. Só para você saber, agora são 5h59. Hoje eu acordei bem de manhãzinha, já tomei o meu banho, já me troquei, já estou me preparando aqui e me deparei com as mensagens de vocês aqui no YouTube. Por exemplo, a Célia Mondini mandou uma mensagem dizendo assim: Bom dia, somos convidados a ser anunciadores do Evangelho com a vida e o testemunho onde quer que estejamos. É bem isso mesmo, né, Célia? Anunciantes do Evangelho com a vida. A gente fala que é muito mais importante que a nossa vida reflita o Evangelho do que as nossas palavras. Por que a gente diz isso? Porque as palavras não são importantes? De forma alguma. Pelo contrário, as palavras são muito importantes. Mas é que uma pessoa pode anunciar o Evangelho com as palavras e a sua vida não refletir isso. Jesus disse isso várias vezes, né? Inclusive. E denunciou essa condição na vida dos religiosos de seu tempo. Quando ele disse assim: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Mas é impossível alguém anunciar o Evangelho com a própria vida e isso de alguma maneira não se expressar, não se revelar por meio das palavras. Então por isso que é extremamente importante, até essa ordem que você colocou aí nas palavras, a maneira de construir sua frase, tem uma lógica bastante interessante. É anunciando o Evangelho com a vida e com o testemunho e com as palavras. Muito bom, perfeito. Obrigado por me abençoar com essa frase aí, com esse pensamento. A Graça mandou uma mensagem aqui de carinho, maravilha, mandou um coraçãozinho. A Grace mandou uma mensagem aqui que eu quero ler para vocês. Ela disse assim: Rodrigo, como você coloca as coisas bem explicadinhas dentro da alma da gente, isso se torna um renovo a cada dia. E para mim, isso tudo tem me proporcionado reflexões, compreensões, discernimentos e desmembramentos no meu cotidiano, né? O que ela quis dizer é: isso está causando resultados, ou isso está vazando, está resultando em realidades no cotidiano, né? Isso é interessante, desdobramentos no cotidiano, isso. Nesses 2 capítulos que refletimos, eu aprendi muito. Só o fato de conhecer um pouquinho da humanidade de João, o ser humano que ele se tornou, convicto, cheio de ternura e de amor, eu percebi que não está escondido de nós essa capacidade de desenvolvermos nossa melhor humanidade também. E que o ensino dele tem conexão com os nossos dias. E que se andarmos na verdade, alterações acontecerão. E ainda, se tivermos a mente de Cristo, conseguiremos fazer as coisas certas com a alma e com o entendimento. Estou longe de ser como devemos ser em Cristo, mas estou no caminho, desejando todo dia ser diferente e melhor, lutando para que as coisas do mundo não se sobreponham às coisas do reino de Deus. Deus abençoe, continue te abençoando e nos abençoando. Grace, muito obrigado pela mensagem. E tem uma coisa que você falou aqui que eu achei muito interessante, que é isso. Eu percebi que não está escondido de nós essa capacidade de desenvolvermos nossa melhor humanidade. Olha que lindo! Não está longe de nós, não está escondido, não é um segredo de Estado, não é uma habilidade oferecida apenas para uma elite, né, que são os melhores da espiritualidade. Não, isso está disponível a cada um de nós. Todos nós podemos caminhar com essa ternura, com esse amor, com essa clareza de entendimento, conforme você encontrou em João e eu também encontro em João.
Então isso é maravilhoso, é coisa boa da graça de Deus. Jesus teve um momento em que ele olhou para o céu e disse: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas do teu reino, levando em consideração critérios humanos, aos entendidos de coração, aos estudiosos, aos grandes intelectuais do nosso tempo, mas aprouve a Deus revelá-las aos pequeninos, a quem simplesmente está disponível, disposto, a pessoas simples, a pescadores, a cobradores de impostos, a pessoas que têm papéis sociais de simplicidade, sem ser de proeminência, né? Então isso é maravilhoso, que bom, é graças a isso que nós temos esse acesso gracioso ao trono da graça, porque senão todos nós estaríamos excluídos, não é mesmo? Então é maravilhoso saber que isso está disponível a cada um de nós. Gente querida, olha, se você que está me assistindo é novo aqui no canal, se inscreva aí no canal, por favor, né? Coloca aí, clica aí no sininho das notificações, deixa o seu curtir, escreve aí nos comentários o que você está achando dessa experiência, o que você ouviu na reflexão, o que você pensa diferente, o que você quer estender, o que você quer trazer para a mesa da nossa reflexão, tá bom? E no próximo vídeo, então, eu vou responder aí os comentários de vocês, tá? Eu quero deixar uma indicação para vocês. Caso você queira aprender a língua inglesa através de um canal do YouTube que é divertido, bastante instrutivo e cujo autor desse canal no YouTube é uma pessoa muito alegre, muito do bem, muito gentil também, uma pessoa que conhece o português com muita profundidade, apesar de ser americano, eu quero indicar para vocês um canal que me fez bem nesse sentido, no estudo da língua inglesa, que é o Small Advantages, tá bom? O link desse canal vai estar aqui nos comentários, aliás, na descrição desse vídeo. Depois é só você procurar lá o primeiro link da descrição, você vai conseguir encontrar, tá bom? Um beijo para vocês, bora lá para a nossa reflexão do dia de hoje, do terceiro capítulo da primeira carta de João. Tá aí para vocês a música Xalana, do Almir Sater e Sérgio Reis. Queridos, eu quero ler então para vocês o terceiro capítulo da primeira epístola de João. E ele inicia esse pedaço, não é, de sua carta dizendo assim: vejam como é grande o amor do Pai, e que não apenas está no Pai, mas Ele nos presenteou com esse amor, expressou, revelou esse amor, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Essa é uma grande novidade que os judeus não podiam sequer prever. Os judeus gostavam de ser chamados de filhos de Abraão, porque afinal de contas, o povo judeu surgiu a partir de Abraão. E Abraão representava a figura máxima da experiência de fé que um ser humano poderia experimentar. Então era um grande orgulho para eles dizerem: somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Como quem dissesse também: somos discípulos de Abraão. Jesus, quando se manifestou a nós, dizendo para cada um de nós que deveríamos nos referir a Deus como Pai, ali ele estava introduzindo um assunto novo, importante na nossa relação com Deus.
É como se houvesse uma aproximação. Lembre-se que o povo de Israel, diante do Monte Sinai, não tinha coragem de se aproximar de Deus e pediu que Deus falasse por meio de Moisés. Não fales diretamente conosco para que a gente não morra. Fale com Moisés e Moisés então falará a mensagem para nós. Mas agora Jesus ensina a gente a se achegar a Deus e a dizer: Pai nosso que está nos céus. A tratar Deus de Pai. E com isso, as implicações desse ensino se dá então em admitirmos de que nos tornamos filhos de Deus pela fé, participantes da natureza de Deus, receptáculos do Espírito de Deus. Fomos adotados pela misericórdia e graça de Deus como seus filhos. E João está dizendo: olha que grande amor é esse que Ele concedeu a cada um de nós, que fôssemos chamados de filhos de Deus. O que de fato somos. Somos filhos dessa luz. Somos filhos dessa justiça, somos filhos deste amor, somos filhos desse equilíbrio, dessa lucidez, dessa expansão de pensamento, somos filhos dessa graça, dessa verdade, dessa vida, somos filhos. E é por isso que quem tem esse espírito do mundo, esse espírito da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, da ostentação dos bens, não nos conhece. Porque estes que vivem a partir dos seus próprios apetites, não o conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus, vivamos dessa maneira, e saibamos que ainda não se manifestou o que havemos de ser em sua plenitude. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Somos filhos de Deus, mas também receberemos um novo upgrade de consciência quando Ele se manifestar definitivamente, porque seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele essa esperança se purifica, assim como ele é puro. Quem se vê como filho de Deus, como filho dessa graça, como filho dessa luz, vai andando procurando caminhos de pureza, porque ele é puro. Quanto mais a gente convive com Deus, sendo seus filhos, e ele é puro, mais nós vamos traduzindo essa pureza, mais nós vamos recebendo como herança essa pureza. Agora, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque de fato o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Ele é puro, como eu já disse. Todo aquele que está nele não peca. E aí a gente entra numa encruzilhada complicada para algumas pessoas. Você diz, como é que João afirma que todo aquele que nele permanece não peca? Ora, é óbvio que João não está dizendo que nós que estamos em Jesus não temos mais a possibilidade de tropeçar.
Até porque se João estivesse falando isso, ele estaria se contradizendo, já que lá no início do capítulo 1 a gente leu que João disse: aquele que diz que está sem pecado, esse é mentiroso. Então como é que João chega um pouquinho depois na sua carta e fala: olha, todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde um princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E assim por diante, você vai ver aqui nesses 4, 5 versículos a seguir, João afirmando insistentemente que quem pratica o pecado é porque não conhece a Deus. Se ele disse lá atrás que quem afirma que está sem pecado é um mentiroso, aqui a gente não pode interpretar esse texto de forma a dizer que aquele que comete um pecado significa que ele não conhece a Deus. O que pode estar acontecendo aqui é uma dificuldade de comunicação de João. Nós estamos diante de uma ambiguidade. Nós estamos diante de uma situação que nos coloca diante de uma encruzilhada, porque se a gente afirma que esse texto que ele está trazendo para nós é literal, logo aquele primeiro que nós lemos no primeiro capítulo de João não se harmoniza com esse. Mas se nós entendemos que João está tentando comunicar outra coisa aqui, ele não está falando de cometer pecados, de cometer erros. Ele não está falando de tropeçar, que é uma coisa possível a cada um de nós, por mais que estejamos conhecendo a Deus e crescendo nessa compreensão. Se a gente entender que quando ele diz que não peca, ele está querendo dizer que não vive no mesmo espírito, não vive na constância, no mergulho constante no pecado, aí faz sentido. Então veja, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Se em Deus não há pecado e nós somos filhos de Deus, nós estamos crescendo cada vez mais na direção da luz, do amor e do não pecar. Por isso que aquele que nele permanece não vai ficar mais mergulhando-se no erro. Todo aquele que vive mergulhando-se no erro o tempo inteiro não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça, que vive de acordo com a justiça, é justo, assim como Deus é justo. Aquele que vive mergulhado no erro, na maldade, na antimisericórdia, na vingança, aquele que fica o tempo inteiro semeando e alimentando aquilo que é mundo dentro de si, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir esse mundo de dentro de nós. Para impor limite a esses instintos mais selvagens. Para destruir as obras do maligno. Todo aquele que é nascido de Deus não se permite mergulhar no pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele é nascido de Deus, por isso não se deixa mergulhar no erro. Dessa forma a gente sabe quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Quem não se atenta para o seu irmão, quem não se sente incomodado com as injustiças, não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Não tem como amar a Deus e odiar o próximo.
João está repetindo aquilo que ele já havia dito nos capítulos anteriores. E ele vai dizer: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. E porque as obras de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se pessoas que vivem de acordo com seus apetites os odeiam. Não se admirem de passarem por muitas tribulações por serem entes do amor, da misericórdia, porque pode ser que em algum momento você diga: mas por que eu sou perseguido dessa maneira, se o que eu estou tentando espalhar é apenas amor, misericórdia, graça, verdade, mansidão? Não se admire que esse ódio seja voltado na direção de vocês. Mas saiba que nós passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Mas quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Que Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Foi isso, inclusive, que o Paul falou aqui na sua mensagem de hoje. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão passar necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Como assim tem amor de Deus em nós se a gente vê alguém precisando de ajuda e a gente age como se não fosse com a gente? Filhinhos, não amemos de boca e nem de palavras, mas em ação e em verdade. É assim que a gente vai saber que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, agora se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos, os que creem em seu nome, os que amam uns aos outros, permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo seu Espírito, pelo Espírito que ele nos deu. Então veja, o capítulo 3 da carta de João é um capítulo para falar sobre a pureza de quem está andando como filho de Deus no mundo. É um capítulo para falar dessa realidade de que quem está no caminho de Jesus não se entrega, não mergulha naquilo que é maldoso, naquilo que é erro, naquilo que de fato se manifesta como anticristo, como anti-Jesus. Quem está no caminho não se entrega aos próprios apetites. Quem está em Cristo não desiste da vida. E da vida com abundância, e da vida com a liberdade com que Cristo nos libertou, para seguirmos outros deuses, para criarmos ídolos diante de nós para os adorar. Quem está no caminho não se mergulha nessa idolatria de si mesmo diante dos homens. Porque isso é maligno.
E foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do maligno dentro de nós. Esse capítulo 3 é mais uma vez um convite ao amor, a procurarmos em nós o que é que dentro de nós está procurando pela justiça, está querendo a justiça. Que esforços existem dentro de nós que vão na direção do amor ao próximo, da justiça, da misericórdia? O que é que há dentro de nós quando o assunto é lidar com as pessoas ao nosso redor? Se nós odiamos o nosso irmão, João diz, nós somos assassinos, reproduzindo o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5. O não matar da lei de Moisés, em Jesus ganha contornos ainda mais graves, dizendo que se você odeia, se você despreza, se você chama o seu irmão de raca, se você rotula o próximo, se você simplesmente se manifesta diante do seu próximo com desdém, com desprezo, com ódio, você já está matando ele no seu coração e se transformou num assassino dentro do seu interior. E não cabe assassinato e vida eterna no mesmo ambiente. Não cabe vida e morte no mesmo ambiente. Ou a gente está no caminho da vida, do amor, da misericórdia, ou a gente vai alimentando o orgulho, a soberba, as cobiças, a ostentação dos bens, o assassinato, a maldade. Não dá para a gente querer manter as duas coisas no mesmo ambiente. Como Jesus disse, não dá para servir a Deus e servir a Mamon. Não dá para a gente querer amar a Deus e odiar o nosso irmão. Não dá para a gente querer o perdão de Deus e viver debaixo da vingança. Não dá para a gente querer a vida eterna oferecida graciosamente por Deus, mas ao mesmo tempo viver como um diabo na vida dos outros, perseguindo, ofendendo, rotulando, se manifestando da maneira mais grosseira possível. Não tem como. Essa incompatibilidade, uma hora ou outra, ficará evidente entre esses tipos de vida, entre esses caminhos opostos. Por isso o convite de Jesus permanece de pé. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz diariamente e me siga. Seguir a Jesus implica em morte de nós mesmos, naquilo que manifesta a maldade. Seguir a Jesus implica em escolhas conscientes na direção do amor. E não dá para a gente conciliar certas coisas. Não dá. Eu sei que não é um caminho fácil perdoar as pessoas. Eu sei que não é um caminho dos mais agradáveis abrir mão de certas justiças próprias. Eu sei que não é fácil nos despir da nossa razão, das justificativas do nosso ódio pelo próximo. Eu sei que não é fácil a gente dizer, Senhor, esse sentimento que me habita não é bom, não faz bem, só me envenena, só me amargura a alma. Eu sei que não é fácil. Mas se a gente quer seguir Jesus, a gente precisa cravar esses sentimentos na cruz. A gente precisa se render à misericórdia, ao amor. É se render mesmo.
Senhor, tem um monte de coisa na minha cabeça que me faz querer o mal de fulano de tal. Mas eu quero cravar todos esses sentimentos, todas essas razões que eu acho que eu tenho para matar o outro na cruz. E eu quero, com muita dor no meu coração, com muita luta interior, eu quero decidir pelo amor, pela misericórdia. Eu não quero prender essa morte dentro de mim. Por mais difícil que seja, eu decido dizer ao outro: está perdoado. Para que as consequências dessa malignidade não me afetem. Para que essa maldade que se manifestou a mim não perpetue o seu caminho no meu caminho. Para que o fluxo do mal que tentou passar por mim seja interrompido pela graça, pela misericórdia de alguém que diz: Senhor, tem misericórdia dele e dela, porque ele não sabe o que diz, porque ele não sabe o que faz. Tem misericórdia dessas pessoas, porque eles não têm consciência do potencial de destruição que essa sua atitude possui. Por isso, tem misericórdia. É isso que João está trazendo para nós em sua carta. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. E aquele que ama apenas os que o amam, não está fazendo nada demais. É muito fácil amar a minha esposa. É muito fácil amar a minha mãe e o meu pai. É muito fácil amar os ouvintes da web rádio Caminhante Aprendiz. Quando eu manifesto amor a cada um de vocês, tenho consciência de que eu não estou fazendo nada demais, porque é muito fácil amar vocês. É muito fácil amar quem me ajuda, é muito fácil amar quem ora por mim, é muito fácil amar quem me quer bem, quem manifesta palavras de carinho, de misericórdia, de graça sobre a minha vida. O meu grande desafio, nosso grande desafio no Evangelho é amar os insuportáveis. É amar aqueles que pisam no nosso calo, é amar aqueles que pensam diferente da gente, é amar aqueles que se manifestam para nos ofender, é amar aqueles que foram marcados em nossa própria história de vida como entes antagônicos ao que somos e ao que manifestamos. Aqueles que nos veem como inimigo. Nosso convite é amar aqueles que se manifestam a nós como nossos inimigos. Aí sim, esse amor se manifesta de forma aperfeiçoada. Que Deus nos dê essa graça, essa consciência, para a glória de Deus. Amém? Amém. Enquanto eu falava o que eu falava, a Luciane Cardoso mandou mensagem dizendo que bom participar mais um dia. Simone, a Valéria mandou mensagem: a paz esteja entre nós. A Riva mandou um bom dia, o Paulo Soares também, a Luciana Guerreiro, a Cida Jala, a Letícia. Bom dia a todos vocês. Vamos orar juntos? Vamos orar pelos pedidos que foram apresentados. E a Cida Jala disse: eu peço oração pelo Arthur, que tem 5 anos de idade, que está com câncer infantil. Ele está no Hospital do Câncer de Barretos. Peço oração também pela dona Irene Teixeira, que caiu 2 vezes, machucou a pleura do pulmão e também o olho. Vamos orar por essas pessoas queridas que a Cida está apresentando. O Léo falou: hoje eu quero pedir oração à minha família que está aí no Brasil. A minha mãe Odila e minhas irmãs Leila e Lilian.
meus sobrinhos e meus sogros e meus cunhados, que Deus possa os abençoar, dar-lhes paz e entendimento. Vamos orar por eles. A Neiliane falou: eu peço oração pelo Flávio, porque está precisando de emprego. Ele é o meu ex-marido e pai dos meus 3 filhos. Ele está desempregado há mais de 1 ano e meio e hoje fará uma entrevista. Vamos orar pelo Flávio. E a Kátia falou: oremos também por Márcio Daniel, que testou positivo para a Covid-19, está internado nesse exato momento. Vamos orar também pelo Márcio Daniel e vamos orar por essas pessoas que estão lidando com essa tragédia lá na França que o Paul nos apresentou nessa manhã através de seu depoimento. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa manhã, pelo caminho que a nossa reflexão trilhou no Evangelho de João, aliás, na carta de João. Muito obrigado pelas percepções de João e apesar de certa ambiguidade no seu texto, nós compreendemos completamente o que ele quis dizer como não pecar. Muito obrigado por nos ajudar a ter esse entendimento que não fica mais em um versículo bíblico isolado, mas que entende o seu contexto, entende a carta inteira, porque nela a gente tem a própria explicação para o texto que estamos lendo. Muito obrigado por essa instrução, muito obrigado por sermos filhos de Deus, por esse privilégio de estarmos a caminho do amor, da luz, da graça, da verdade, da pureza, conforme nós aprendemos aqui nessa manhã. Nos ajude a amar de verdade, Senhor. Nos ajude. O amor é a evidência de que o Senhor está crescendo em nós. O amor é a evidência de que nós estamos no caminho da tua boa mão, no caminho da vida. E não é esse amor romântico, fantasioso, é o amor ao lidar com as pessoas mais difíceis de se lidar. Ajuda-nos, inclusive a amar os nossos inimigos. Nos dê força, coragem, disposição mental. Nós queremos tomar essas decisões, inclusive contra os nossos sentimentos. Nós não vivemos de sentimento em sentimento, nós vivemos a partir da fé, tomando decisões de fé, escolhas de fé na direção da sua vontade. Nos ajude a caminhar e a continuar caminhando nessa direção, não importam as circunstâncias. E trazemos diante do Senhor o Arthur, de 5 anos, com câncer infantil, hospitalizado lá no Hospital do Câncer de Barretos. Ah, Senhor, que a tua boa mão esteja com esse menino, que a tua misericórdia o alcance, o abrace, dê a ele tudo o que ele precisa para se recuperar dessa condição de saúde. Abençoe igualmente a Irene Teixeira, que já caiu 2 vezes, que está machucada, que está debilitada. Ah, Senhor, abençoe também a saúde física do Daniel, que está internado com Covid, cheio de todas as inseguranças que esse tempo nos traz. Dê força a todos eles. A cura e a bondade do Senhor esteja sobre eles, criando novas coisas em seus interiores, fazendo sumir aquilo que prejudica o corpo deles, fazendo seus corpos reagirem bem aos tratamentos.
às medicações, aos estímulos médicos na direção da saúde, da restauração. Dê força a todos estes queridos. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, abençoe também a família do Léo, que está aqui no Brasil. Sobrinho, sogro, cunhados, a Leila, a Lilian, a Odila. Abençoe. Dê a eles e a elas paz e entendimento. Paz e entendimento. Paz e entendimento, Senhor. Abençoe também o ex-esposo da Neiliane, o Flávio, desempregado, querendo muito trabalhar nessa crise que estamos passando, com entrevista marcada para hoje. Dê força a ele, Senhor. Dê sabedoria, dê boa estratégia, que ele cause boa impressão, que ele seja um ótimo funcionário para essa empresa que ele vai prestar serviços, que esse processo de entrevista seja um processo honesto, sincero, verdadeiro, que ele ache graça aos olhos dos seus entrevistadores. Ah, Senhor, dê força a eles, a essa família, a esses 3 filhos, que a Neiliane e ele têm a responsabilidade de cuidar, de suprir e de abençoar. Eu oro assim, em nome de Jesus, te agradecendo por essa manhã e por todas as coisas que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E abençoe também essas pessoas que estão enfrentando essa tragédia na França, citada pelo meu amigo Paul. Abençoe eles. Dê graça a eles. Senhor, todo mundo que enfrenta a violência sai marcado dessa experiência, de alguma maneira. Dê força a eles para fazerem as melhores sínteses, as melhores conclusões, que consigam suplantar e vencer o mal com o bem. Dê força à família enlutada, desesperada, triste, angustiada. Dê força a eles também, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o Paul e a sua família, para a tua glória, Senhor. Amém, queridos. Amém. Ô, gente boa, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo juntos mais uma vez. Muito obrigado por essa experiência rica, maravilhosa de estarmos juntos nessa manhã. Esse programa vai reprisar ao meio-dia, às 19 horas. Hoje à noite nós teremos às 20 horas de Coração para Coração, que é aquele programa semanal para falarmos de coisas do coração. E hoje a pessoa que decidiu estar comigo é o querido Alexandre de Andradina, São Paulo. Ele quer compartilhar algumas coisas do coração dele para a gente. Então, se você estiver disponível, será ao vivo na Web Rádio Caminhante Aprendiz, às 20 horas, tá bom? Se você quiser participar, ouvir, será uma alegria ter você por perto novamente. Não se esqueça que tudo isso que nós estamos fazendo aqui estará disponível no blog Caminhante Aprendiz, estará disponível também no YouTube. Se você não se inscreveu, entra lá, se inscreva no canal, manda lá sua mensagem, seus comentários, inclusive para eu iniciar minha manhã aqui no meu café da manhã, gravando um comentário, uma resposta, estendendo um pouco mais as nossas conversas sobre essas reflexões que temos feito aqui diariamente. Tem sido uma experiência muito boa nessa semana interagir com vocês também a partir do canal do YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, tenham todos uma ótima quinta-feira, um ótimo dia de trabalho, de estudos, de relações e até a noite, se Deus assim nos permitir.
Tchau, tchau, queridos.